De 2 Samuel, capítulo 12, versos 10 e 13. Pessoal que trabalha em ministério, sábado nós temos um encontro, hein? 8 horas da manhã, nós vamos ter a ministração da ceia e depois nós vamos ter uma palavra novamente. Bom, 2 Samuel capítulo 12, verso 10. Todos estão com a Bíblia aberta? Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre as consequências do pecado na família. A vida ela é bem interessante, né? Desde lá do início. Tudo aquilo que nós cometemos, ele gera uma consequência. Eu costumo dizer que a vida ela é como um chicote. Viu o chicote? Você faz um movimento, você começa um movimento com uma vara, né? Quando o chicote normalmente está preso a uma madeira, e ele tem aquele efeito, né? A parte do couro ou do fio, como você melhor queira entender, ele sai talvez de uma força muito menor do que ele alcança um objeto ou uma pessoa. Então ele é capaz de produzir danos na vida de pessoas, marcas, né, sequelas, e às vezes a força não foi nem tão grande assim, mas ela ganha uma proporção absurda. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a ciência explica o que acontece e como isso funciona. Esse efeito, o que ele produz qual a força, né, melhor dizendo, que está ali, intrínseca, que produz esse dano. O pecado, ele é uma força, assim. O pecado, ele é algo que ele destrói completamente a vida da pessoa. A primeira coisa que o pecado faz é fechar o entendimento do homem. Se você vê alguém que seu entendimento está fechado, saiba que está vivendo uma vida de pecado. Que isso, pastor? A primeira coisa que Satanás produz na vida de um homem é a ausência do intelecto. Porque ele sabe o seguinte: se você conseguir pensar, se você não permitir que as emoções tomem conta da sua vida, dificilmente você vai errar novamente. Então a primeira coisa que ele faz é cegar o seu entendimento. Quando ele cega o seu entendimento, acabou. E aí a gente começa a entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. E por que às vezes a gente insiste em determinadas coisas na nossa vida? Por que às vezes a gente continua com determinados erros? Porque a gente não consegue enxergar o erro, porque o nosso entendimento foi fechado. Isso é a coisa mais natural do mundo. E a outra grande consequência é que as nossas ações de pecado, elas não param na nossa vida. Elas são um efeito como de chicote devastador na vida dos nossos. Na semana passada nós falamos da maior das loucuras, né? Que era o pecado. Nós falávamos que o pecado é a maior das loucuras. Eu não sei se você estava aqui, mas nós estávamos falando sobre o pecado ser a maior das loucuras, a maior das sandices, se nós podemos dizer assim, que nós cometemos na nossa vida. Mas nós não temos o controle, né? Normalmente nós cometemos pecados e falhas sem se dar conta e sem perceber. E essa noite nós queremos falar sobre o efeito do pecado, sobre essa ação do chicote na nossa família, a ação direta do pecado dentro da nossa casa, a ação direta do pecado dentro da nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida, dos nossos netos, porque assim como a bênção visita de geração em geração, a maldição, o pecado visita de geração em geração. As consequências, elas vão passando de gerações em gerações. Nós precisamos dar um basta em tudo isso, e nós vamos dar um basta em tudo isso quando você entender que a primeira coisa que você precisa fazer é abrir a sua mente, né, para que você possa compreender de fato quais têm sido as suas ações, quais têm sido os seus comportamentos. Não adianta a gente falar sobre ser cheio do Espírito Santo se você não pode encher um lugar que já está ocupado por outro, entende? Existe uma regrinha da física que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E isso também funciona na vida prática, na nossa vida cristã. Não dá para ocupar do Espírito Santo um lugar que está ocupado pelo pecado. Entende isso? Amém ou não amém? Esse texto, ele começa retratando
algumas ações, ou melhor, ele começa trazendo a sentença do homem de Deus, ou seja, do profeta Natã, a Davi. Davi, todos nós sabemos, cometeu um pecado, Davi errou, né? E por conta de um pecado, ele cometeu vários outros pecados. Eu não vou entrar nisso, que isso é como chover no molhado, né? Dizer para você que um pecado puxa outro pecado, é como chover no molhado. Mas fazer você entender, né, duas questões. A primeira é que nossos pecados confessados traz o perdão, mas a resposta de Deus com o perdão, ele não isenta das responsabilidades, ou seja, das consequências do pecado. Então é melhor não pecar. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, é melhor não pecar. Fala para ele assim, por mais que você seja perdoado, está fraco. Diga assim, por mais que você seja perdoado, as consequências do pecado afetarão a sua casa. 2 Samuel capítulo 12, verso 10, diz assim, por isso a espada nunca se afastará da sua família. Por isso, por quê? Ele está dizendo que alguma coisa aconteceu. E que coisa foi essa? Foi o pecado de Davi com Betseba. Ele diz, porque você desprezou a palavra do Senhor. Olha que coisa. Ele não falou porque que você deitou com Betseba. Ele não falou porque que você matou Urias. Ele não falou porque você tramou a morte de Urias. Porque você articulou. Porque você mentiu. Porque você trapaceou. Ele está dizendo, porque você desprezou a palavra de Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, cuidado quando você despreza a palavra de Deus. Então você diga, pastor, mas eu não desprezo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz para você que o homem de Deus não pode passar de sim, sim, não, não, você está desprezando a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz para você que você não deve mentir, você está desprezando a palavra de Deus. Porque quando a gente fala sobre desprezar a palavra de Deus, você só pensa no adultério, no roubo. Ei, o roubo de centavos, você está desprezando a palavra de Deus. Você entende isso? Amém ou não amém? Não atender, presta atenção aos seus pais, filhos, vocês estão desprezando a palavra de Deus. Que a Bíblia nos ensina que os filhos precisam ser submissos aos seus pais. Pais, a Bíblia diz que nós não podemos irritar os nossos filhos, vamos dizer assim de forma simples para a gente entender. Quando você faz isso, você está desprezando a palavra de Deus, você está desprezando os ensinos de Deus. Os ensinamentos do Senhor, existe algo mais valioso do que os ensinamentos do Senhor? Sim, para alguns sim. Gente, nada substitui a palavra de Deus. Você pode estudar a teologia que você quiser. Você pode estudar, sabe, o pastor que você quiser. Sabe, a linha que você quiser. Se você quer ser arminista, se você quer ser calvanista, se você quer ser arminiano, o que você quiser. Entendeu? Só que o que nós precisamos seguir é a palavra de Deus. E quando nós fugimos da palavra de Deus, nós entramos numa vida de pecado. Claro que nós estamos falando de algo muito mais profundo que Davi fez. Mas eu quero dizer para você que às vezes algumas coisas da nossa vida não acontecem porque nós estamos com prática de pecado. E às vezes nos colocamos num lugar de vítima. Mas o que eu tenho feito? O que eu estou fazendo? Cuidado. Ele diz, olha, desprezou a palavra de Deus. Desprezou a palavra do Senhor. Fazendo o quê? O que ele reprova. Ele está dizendo que estava adulterando. Ele está dizendo que reprova. E o que Deus reprova? Deus aprova a mentira? Pode levantar a mão? Aprova? Deus aprova a mentira? Quem é o mentiroso que acha que Deus aprova a mentira? Cuidado! Cuidado! Nós nos colocamos em situações que depois a gente fala para Deus, Deus, por que a minha vida está assim? Por que a minha casa está assim? Por que os meus filhos estão assim? Porque você é um mentiroso, você se coloca no lugar da mentira. Aquilo que Deus reprova, você conseguiria hoje fazer uma análise da sua vida daquilo que Deus reprova e que você comete? Fofoca? Tem irmão comunicativo aqui? Tem irmão comunicativo?
Tem irmão jornalista? Blogueiro? Tem? Tem irmão tio do Zap? Tia do Zap? Isso é tudo gente comunicador, né? Tudo gente, né, comunicativa, né? Tudo influências digitais. Para não chamar de fofoqueiros eletrônicos. Gente, a gente está brincando, mas é muito sério. O que Deus reprova? Sabia que Deus reprova em submissão? Deus reprova. Você sabia que rebelião é pecado mortal? Todo aquele que provoca rebelião, ou tem prática de rebelião, ele lembra a Deus alguém muito especial. Sabia quem? 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 Satanás. Gente, olha só o quanto é sério. Pastor, você talvez você vai dizer assim, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te mostrar no nosso dia a dia quantas práticas nós vamos construindo ou vamos incluindo dentro da nossa vida que vai nos afastando de Deus. São práticas que Deus reprova. São práticas que Deus reprova. Olha o que Deus diz. O profeta diz para Davi: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Aí olha o que diz, o verso 10, é esse que nós queremos. Por isso, a espada nunca se afastará da onde? Da onde? Por que nunca se afastou da cabeça de Davi? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que a sua prática de pecado coloca em risco toda a tua casa, põe todos os seus a perder. Por isso que você tem que ter cuidado. Por isso que a gente vê um monte de filho de pastor no morro. Pastor, está atacando pedra? Não, porque a gente tem que ter cuidado. Eu também passo por isso. Eu tenho que ter cuidado. Não estou aqui como juiz dizendo para vocês: ah, você é perfeito. Não, estou dizendo para você que a gente precisa ter cuidado. E a Bíblia é muito clara. Desprezou, não atentou, nós vamos pagar as consequências. Mas se as consequências ficassem em você, se limitassem a você, ótimo. Mas a sua casa que paga, a sua família que paga. Eles, olha, a espada não vai se afastar da sua família. Verso 13. Pula para o verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Nós somos assim, né? E Natã respondeu: o quê? O Senhor o quê? O seu pecado. Você não morrerá, porque morrer é fácil, irmão. Se fosse como Ananias e Safira, metade do problema do mundo estava resolvido. Você concorda comigo? Está balançando a cabeça ali, você concorda? Metade do problema do mundo estava resolvido. Porque olha só, pastor, se você pecou, você e a Vânia, e o nosso Deus cortasse logo a cabeça de vocês na frente de todo mundo, Tiaguinho e Thales iam pensar 2 vezes em pecar. É ou não é? Esse que te fala aqui agora, caísse agora duro, fulminado, só o fogo subindo, a fumaça, cheiro de podre, porque a gente fede, né? Não é verdade? Eu quero ver se a igreja pecaria da mesma forma que eu peco. Quando a gente olha para a sentença de Deus para Davi, parece que Deus está aliviando a vida de Davi, irmãos. Deus não está aliviando a vida de Davi, não. O que é para um homem passar a vida inteira olhando, vendo a desgraça se instalar na vida da sua família e saber que a desgraça se instalou na vida da sua família por conta da sua atitude? Irmãos, o que eu quero fazer os irmãos entenderem? Nós queremos ser uma igreja relevante, nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós queremos ser uma igreja que queima, mas a área da família é a área que nós temos o maior enfrentamento espiritual da nossa vida. É nesse lugar que nós temos os nossos maiores enfrentamentos espirituais. E nós precisamos brindar a nossa casa. Nós precisamos brindar a nossa vida. E nós só vamos brindar a nossa vida
Quando nós entendemos de fato qual é a proposta de Deus para cada um de nós. Quando a gente pegar a palavra de Deus e fazer como ela nos ensina, meditar nela de dia e de noite para que nós não venhamos errar. Porque quando nós andamos, isso o texto está dizendo para a gente, é isso que as Escrituras estão dizendo para a gente, quando nós andamos às margens da palavra de Deus, ou tangenciando a palavra de Deus, retirando e absorvendo apenas aquilo que parece interessante aos nossos olhos, queridos, é designado sobre a nossa casa uma espada. Espada fala de separação. Espada fala de separação do mal e do bem. Espada, preste atenção, fala de batalhas. Espada fala de juízo. Essa espada, ela não se aparta da nossa vida. Ela não se aparta da nossa vida. Porque as nossas práticas de pecado, as nossas ações de pecado, elas vão diretamente refletindo na vida dos nossos. E elas vão produzindo, talvez o mal que ela não conseguiu produzir na sua vida, ela vai produzindo na vida do próximo. Essa palavra de Natã foi uma sentença de Deus para Davi. E, gente, quando a gente pensa em Davi, é muito importante a gente pensar isso de forma muito clara. Embora eu me ache uma pessoa, talvez você não se ache, mas se você não se acha, desculpa, o problema é seu. Embora eu me ache uma pessoa boa, não me ache uma pessoa ruim, me ache uma pessoa apaixonada pelo reino de Deus, apaixonado por Jesus, mas eu nem ouso um dia perguntar a Deus se o que Deus tem com a minha vida é algo semelhante àquilo que Ele tinha com a vida de Davi. Olha o que Deus diz. Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Gente, o nível de intimidade de Davi, o nível de relacionamento de Davi era algo absurdo. Eu não consigo dimensionar que relação era essa. A gente vai criando um monte de coisa, né? Não, por conta disso, por conta daquilo. Gente, mas é forte demais. A gente está falando do perfeito. Nós estamos falando do puro, do santo, do imaculado. Ele está dizendo que ele, aquele homem normal lá, tem um coração segundo o coração dele. Se você pensa que Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve todos esses enfrentamentos da família, tu já imaginou a sua, Patrícia? Já imaginou a sua, pastor? Eu fico pensando na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus. Meu amigo, se ele era a menina dos olhos do pai, e ele botou a espada na casa do cara, o que ele vai fazer comigo? Você já parou para pensar nisso? A gente não está falando de alguém qualquer, mas isso diz para a gente que a gente precisa estar preocupado com a nossa casa. A Bíblia diz que Davi, quando ele deveria estar em luta, em combate, na primavera, no tempo que os reis estavam à luta, Davi estava em casa. E aí ele cai com Betseba, e você conhece muita história, ele planeja ele arma toda uma situação para que Urias fosse morto. A Bíblia diz que Davi está tão ensandecido pelo pecado, que ele não se dá conta que ele está colocando outras pessoas, sabe, no risco. Outras pessoas morrem para livrar a sua cara. E a gente pergunta, e eu te pergunto, e eu preciso que você se pergunte, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Talvez não colocando Urias, mas colocando a nossa família a perder, por conta dos nossos pecados, por tentar manter em segredo os nossos pecados, por tentar não abrir os olhos para os nossos pecados. Davi estava tão, louco por manter aquilo em segredo, que o seu entendimento se fechou. Alguém com tamanha intimidade com Deus teve o seu entendimento fechado. Por 2 ocasiões, Davi foi abordado através, preste atenção, de parábolas. Primeiro, Natã chega com uma parábola, porque o entendimento do rei estava fechado. E ele chega com uma parábola porque Natã não é bobo. Natã conhecia Davi. Natã sabia do que Davi era capaz. Natã conhecia o histórico de Davi. Natã sabia que Davi era um rei vitorioso.
que Davi era um rei piedoso, mas Davi era um rei vitorioso, um rei de combate. Em qualquer momento Davi poderia, assim como deu cabo de Urias, dar cabo da vida dele. Natan chega com uma parábola. Depois Joabe propõe a uma mulher que chegue diante de Davi com uma outra parábola, só que o coração de Davi já está mais amolecido. E nessa segunda ocasião, Davi saca que aquela mulher estava falando dele mesmo. E diz para ela: você está falando as suas palavras ou as palavras de Joabe? Por quê? Porque aquela mulher foi levar uma parábola, que essa parábola trazia, no seu enredo, trazia no seu contexto, a história de um menino, ou a história de um filho dela, um dos filhos, que estava sendo excluído do seio familiar. E Davi percebeu que esse menino, que essa mulher falava, era Absalão, seu filho. A Bíblia diz que Davi pecou, e quando Davi peca, ele articula tudo, e ele, depois de Urias morto, ele casa com Betseba. Casou com Betseba, o que acontece? A primeira desgraça acontece na vida dele. O profeta diz para ele: tudo bem, você ficou com a mulher de Urias, mas o menino vai morrer. As palavras do profeta é direto: o menino vai morrer. Sabe o que Davi fez, gente? Davi fez o quê? Jejuou. Uau! Davi orou. Davi se vestiu de sacos de cinza. Davi ficou prostrado. Davi clamou pela misericórdia de Deus, mas o menino morreu. A primeira desgraça que acontece na família de Davi é a morte do menino. Diz a Bíblia que Davi tem uma filha chamada Tamar. Dentre tantos outros filhos, Aminon e Absalão. Tamar, uma linda menina virgem. E as meninas virgens, judias, elas vestiam uma túnica grande. Aminon ficou enamorado por Tamar. Ele ficou apaixonado por Tamar. A Bíblia diz que ele ficou louco por Tamar. E o que é mais interessante nisso tudo, que mesmo sendo irmão, porque Tamar era irmã de Absalão, e Aminon não era irmão de pai e mãe, Essa coisa de parentesco pai e mãe, Então, Aminon, ele podia pedir a Davi Tamar como esposa. Isso não teria problema nenhum, isso não seria um incesto, não seria nada, não seria pecado nenhum. Na cultura judaica isso não seria problema nenhum. Mas ele ficou tão apaixonado, tão cego. Betseba disse para ele: manda avisar Davi que eu estou grávida. Pronto. Diferente de Aminon, talvez porque ele era um pouco mais maduro, Um rei que já havia governado durante 33 anos em Jerusalém. Alguém um pouco mais maduro, talvez um pouco mais consciente, com um pouco mais de clareza da vida. Talvez essa tenha sido a razão. Mas Aminon expulsa Tamar. Tamar vem pelas ruas chorando com vestes de cinza, chorando a sua vergonha. Absalão, quando vê aquilo, pergunta para ela: minha irmã, o que aconteceu? Ela não diz o que aconteceu, mas não precisava, que ele já sabia. Foi Aminon. Só que eles são irmãos. E o pai, o que fez? Diz a Bíblia que o pai ficou revoltado. Mas a revolta do pai resultou em quê? Quais foram as respostas? O que o pai produziu na sua casa? O que o pai fez? Ele não fez nada, sabe por quê? Porque ele não tinha moral para fazer. Como ele ia dizer para Aminon: olha o que você fez? Ele ia ouvir de Aminon exatamente a mesma coisa que você fez com a mulher de Urias. Cuidado, porque a tua prática de pecado anula a tua autoridade dentro da sua casa. Não adianta depois você querer gritar para o seu filho, para o seu filho ser honesto, fazer algo que você não quer que ele faça, se você faz. Não adianta você dizer para o seu filho: seja assim, se você não é. Você entende isso? As suas práticas, elas vão te condenar lá na frente. Por isso você tem que ter cuidado. Você que é pai de família, você que é um líder de ministério, você tem que ter cuidado na sua fala, você tem que ter cuidado naquilo que você faz, você tem que ter cuidado na vida que você tem, no tipo de vida que você tem.
como você vai falar algo para o seu filho? Ele não podia falar. E por ele não poder falar, sabe o que ele fez? Ele produziu um mal semelhante àquilo que ele havia cometido. Entrou no coração de Absalão um sentimento de vingança. Começou no coração de Absalão, e deixa eu te dar detalhes sobre Absalão. Começou no coração de Absalão a falta do perdão, a falta do amor, a mágoa, sentimento de vingança, tristeza, desejo de resolver as coisas com a força do seu braço. Amnon agora provocou na vida de Absalão o mesmo sentimento que estava na vida de Davi, o mesmo espírito que estava na vida de Davi quando ele planejou a morte de Urias. Não nas mesmas proporções, mas a forma que Absalão tinha era de resolver. E para resolver ele estava disposto a tudo, até mesmo matar Amnon, como o Davi estava disposto a tudo, e mostrou que ele foi até o último momento, até o limite, até onde ele podia. Você entende isso? Está me acompanhando? Amém ou não amém? O que acontece com Absalão? Absalão vê o pai ficar omisso, quieto. Só que sabe, Absalão, no fundo ele sabia como Davi ia se levantar. Mas Absalão, como filho, esperava que o pai chegasse em Amnon e desse um corretivo. Mas Davi, ele não tinha moral para fazer isso. Diz a Bíblia que Absalão sumiu, fugiu, foi morar distante. Lembra da história que eu falei da segunda parábola? Depois de 2 anos, Absalão começa, de uma certa forma, a falar com Joabe. E Joabe, com o coração inclinado, um servo com o coração inclinado, sempre abençoa um rei. Vou repetir isso. Um servo com o coração inclinado sempre abençoa um rei. Ele não omite os erros do rei, mas ele faz com que o rei encontre a verdade que transforma e que liberta. Joabe chama essa mulher e diz para ela: você vai chegar diante do rei com essa história. E ele monta todo o cenário para aquela mulher, dá toda a história para aquela mulher. Aquela mulher chega diante de Davi e começa a contar a história, falando que ela tinha 2 filhos, que morreu e papapá, papapá. Davi pega logo com aquelas palavras não dela. Davi começa a encontrar a sua família no meio daquela história. E Davi diz assim: foi Joabe. Ela diz, olha o que ela diz para Davi: tu és como um anjo do Senhor. Porque ele, de uma outra forma, uma palavra bem simples, te revela. E tu sabes que é o Joabe. Davi manda chamar Joabe. Joabe, quando chega diante dele, Davi diz para Joabe: manda chamar meu filho Absalão. Absalão vem. Absalão fica, presta atenção, 2 anos ao lado de Davi. E Davi não procura Absalão, nem para dar uma repreensão. Amor, quem ama, também repreende. Quem ama, corrige. Quem ama, traz espada. Sabe por que Deus trouxe espada sobre a vida de Davi? Porque Davi tinha um coração segundo o seu coração, e ele não ia permitir que Davi se perdesse, que a história de Davi fosse manchada por uma atitude de pecado. Deus não vai permitir que a sua história seja manchada com uma atitude de pecado, mas você precisa reconhecer suas práticas pecaminosas. Aí agora Absalão chega, sabe o que ele faz? Ele olha para a plantação de Joabe, e vê uma plantação linda de Joabe, sabe o que ele faz? Ele manda tacar fogo. Gente, Joabe ajudou Absalão, e Absalão agora está pagando o bem com o mal. Quando Joabe pergunta a ele: por que você tacou fogo na minha plantação? Ele diz: porque eu estou aqui, porque você me tirou de lá. Eu estou aqui há 2 anos e nunca estive na presença do rei para falar com o rei. Era melhor que eu estivesse lá abandonado. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava culpando a Joabe, porque o pai estava sendo indiferente. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto na sua casa você for indiferente a tudo aquilo que esteja acontecendo com os seus filhos, você está pecando, e você vai, de uma certa forma, pagar um alto preço por isso. O pecado nos faz pagar um preço alto que nós não estamos dispostos a pagar. Você entende isso?
A indiferença é o pior mal que você pode produzir. Agora Absalão, sabe o que ele faz? Diz a Bíblia que ele reúne, agora ele tem homens ao seu redor. Ele reúne pessoas e vai para a porta. Ele vai para a porta da entrada. Todo mundo sabe que nas portas da cidade era onde os juízes ficavam assentados. Nas portas da cidade é onde os juízes julgavam. Na porta da cidade era onde as pessoas que iam falar com o rei, elas comunicavam e aí entravam com elas até a presença do rei. E naquele lugar, toda pessoa que chegava lá e falava, vem falar com o rei Davi. E o oficial dizia, olha, o rei Davi está ocupado, não pode receber. Sabe o que Absalão fazia? Se eu fosse rei, isso não aconteceria, porque eu estaria pronto para te receber. Tem gente assim? Conhece gente assim? Conhece? Gente que te promete algo que não é capaz de produzir? Conhece? Isso se chama conspiração. Sabe o que é isso? Pecado. O que Davi produziu na vida de Urias? Davi conspirou contra Urias o tempo todo. Mais um pecado que está se repetindo na sua família. Você está me acompanhando aí? Amém ou não amém? Está todo mundo me acompanhando? Mais um pecado. Ele conspirou, ele planejou, ele pegou Urias, ele preparou tudo para que Urias deitasse com Betseba, ele não deitou. Ele vai lá, arma toda uma outra situação e não acontece. Aí depois ele diz, olha, não tem mais jeito, põe ele na frente de batalha. E agora ele está vendo se repetir isso dentro da sua casa. Só que agora está se repetindo com o seu filho contra ele mesmo. E como é que ele chega diante de Deus e fala assim, Deus, traz juízo sobre Absalão. Era melhor ou não era melhor a morte? Era melhor ou não era melhor a morte? Era melhor ou não era melhor que ele tivesse sido fulminado como Ananias e Safira? Ele está vendo a casa dele sendo destruída, e a razão da casa dele sendo destruída é por conta dos seus pecados. Ele vai vendo os seus pecados se repetindo na vida de cada um dos seus filhos, destruindo a sua família, acabando com a sua família, destruindo o maior projeto de Deus. E ele não pode fazer nada para mudar. Gente, até o conselheiro de Davi, até um dos conselheiros de Davi se vendeu. Parece que a gente está vivendo nos nossos dias, né? Que isso vai se repetindo toda hora. O cara que hoje estava do lado de um na foto, no amanhã ele está do lado do outro na foto. Olha o que está acontecendo. Só que isso está acontecendo na família de Davi. Só que isso acontece na nossa família, querido. A gente não está brincando aqui, não estou falando de coisa muito séria. Quando você não se dá conta das suas práticas de pecado, as suas práticas de pecado elas vão se repetindo na vida dos seus filhos. Quando você é um adúltero, quando você é alguém, sabe, que não se contenta com a sua esposa, você vai fazendo com que os seus filhos sejam adúlteros, você vai fazendo com a sua filha seja adúltera, você vai destruindo a vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque você não tem moral para entregar algo diferente na vida deles que você não tem. Agora Absalão quer matar Davi. Absalão quer usurpar o trono de Davi e quer matar Davi. Olha o que se instalou na casa de Davi por conta do pecado. Absalão agora conspira contra Davi. Absalão monta todo um cenário, porque o seu pai não se levantou, porque o seu pai foi indiferente, porque o pecado do seu pai não permitia que ele tomasse algumas ações. Agora Absalão monta todo o cenário e convida Davi, e quem? Aminon. Davi diz, eu não posso. Ele, então deixa Aminon ir com a gente. Deixa Aminon. Eu amo Aminon. Davi se liga, sabe que tem um interesse por trás. Diz, por que você quer tanto que Aminon esteja? Por que você faz tanta questão de Aminon? Eles dizem, porque eu gosto de Aminon. Davi bobeou, Aminon foi. Absalão já tinha armado tudo, falou para os seus servos, falou o seguinte, tenham coragem. Eu assumo tudo, tenham coragem. Vamos preparar tudo. Quando o Aminon tiver já dado a bebida, deixa que eu vou acabar com a vida dele. Absalão mata Aminon. Absalão agora usurpa o trono de Davi.
que você quer que aconteça da tua família? Deus disse para ele: eu perdoo os teus pecados, mas você não vai morrer, não. Eu perdoo os teus pecados, mas a espada não vai sair da tua família. Pensa, um homem segundo o coração de Deus. Olha o drama familiar que esse homem vive. Olha o drama familiar que esse homem vive. Não adianta nada eu estar aqui no púlpito pregando, não adianta nada eu estar aqui doando a minha vida, se eu perder os meus filhos. Você entende? Talvez você vai dizer: pastor, mas os seus filhos... Meus filhos não têm que ser a minha cópia, eles não são, sabe, a minha continuidade. O que vai fazer com que os meus filhos entendam o que eles precisam ser em Deus é olhar na minha vida e ver aquilo que Deus é na minha vida. Você está entendendo isso? O que você precisa não é ser o Senhor perfeito. Cuidado. O que você precisa é ter um coração reto. O que você precisa é reconhecer as suas práticas de pecado. O que você precisa é ver aquilo que há na tua vida que Deus reprova. O que Deus reprova na tua vida. E não tenha medo. Aí está o grande problema. As pessoas reproduzem aquilo que elas ouvem, mas elas não aprendem a palavra. E quando elas não aprendem a palavra, elas têm medo e são conduzidas para o pecado, para uma vida de pecado. Não tenham medo. Tem gente destruindo o seu relacionamento, o seu casamento, porque tem medo de se relacionar com a sua esposa. Porque isso é pecado, porque isso é pecado, porque isso não pode, porque isso não pode, porque aquilo não pode, porque aquilo não pode. E a sua esposa quer ser cuidada, a sua esposa quer ser amada, a sua esposa quer ser desfrutada. Você está entendendo isso? Tem gente que está perdendo os seus filhos porque quer corrigir somente com a vara. Precisa ter amor, precisa ter confronto, sim, mas precisa ter amor, precisa ter verdade, precisa a cada atitude, a cada ação sentar e falar: está vendo? Olha isso aqui, perceba isso aqui, mas vamos lá, deu tudo errado, porque você não quis fazer da maneira que eu te falei, mas vamos seguir em diante. Deixa eu te dizer uma coisa: assim como você, os seus filhos precisam aprender algumas coisas que somente a vida pode ensinar e que nós não podemos ensinar. A se relacionar com Deus, querido, não tem cartilha. Ele é que precisa aprender, mas ele tem que olhar para dentro de casa e ver alguém que ora. Ele precisa olhar para dentro de casa e ver alguém que é cheio do Espírito. Ele precisa olhar para alguém para dentro de casa e ver alguém que a palavra norteia a sua vida e não negocia valores nem princípios. Sabe quando a sua vida vai começar a ser transformada? Quando você for cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, você tem que virar esse baú velho aí e jogar tudo fora que Deus reprova. Quantas coisas Deus reprova? Deus reprova a religiosidade. Entende? Deus reprova o falso moralismo. Bíblia. Mas Deus ama a verdade. A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. É tão sério que nós estamos falando, que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que o bispo precisa aprender primeiro a governar a sua família. Se ele governa bem a sua família, ele pode governar uma igreja. Ele vai associar, ele não está dizendo que a tua família tem que ser perfeita, que não vai ter problema nenhum. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é ter governo. Ter governo não é ser tirano. Ter governo não é ter força. Ter governo é ter palavra de comando. A ação certa, na hora certa. Sabe qual era a diferença de Jesus? Que Jesus tinha a resposta certa, na hora certa. Está ali pregando para aquelas pessoas que estão ali, 5.000 pessoas. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, dispersa essa galera porque eles estão com fome. Daqui a pouco, ele diz: olha, vocês têm que aprender que não é assim que funciona. Vê se tem alguém aí com alguma coisa. Vem um, traz um menininho, traz para quê? Traz para quê? Tem um rapazinho aqui, um menininho. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz para quê?
5 pães e 2 peixinhos na cabeça de qualquer um que nunca viu a multiplicação do peixe e dos pães, que nunca tinha ouvido falar da possibilidade disso acontecer. Mole para mim e para você hoje. É mole para mim e para você hoje dizer: pega aí 5 pães e 2 peixinhos, uma bananada e uma paçoca. Entendeu? Uma bananada e uma paçoca. E vamos multiplicar. Porque você já conhece a história. Você já conhece a história? Agora Jesus pega, abençoa e começa a repartir, começa a dar. Eles começam a distribuir. Começam a distribuir. Você precisa ter a resposta certa na tua casa, quer os seus filhos gostem ou não. Você tem que ter a palavra certa na sua casa, mas carregada com amor. Na hora H, você que tem que se levantar como a coluna da tua casa. Entende? Está todo mundo desabando, você tem que levantar e você tem que ser a coluna da tua casa e ponto. Tem mulheres que são a coluna da casa, que o homem é uma cambada de banana. Depois quer, irmãos, que Deus abençoe. Pastor, isso é machismo? Não, meu irmão. É você que precisa ser a coluna da tua casa. É você que tem que deixar de mentir. É você que tem que acreditar na palavra de Deus. É você que tem que se envolver com a palavra de Deus. É você que tem que ser o instrumento que o seu filho olhe e veja a imagem de Cristo representada na tua vida. Senão não adianta reclamar, não. Mas para isso, irmãos, a gente precisa estar convencido que nós precisamos mudar. Entende? Nós precisamos estar convencidos que nós precisamos mudar. Que existem coisas na nossa vida que precisam ser jogadas fora. Eu vim agora brincando com a Adriana no carro. Ela falou sobre uma situação da mãe dela. E eu vim brincando no carro. Falei, eu é que não dou mole para você. Se eu der mole para você, você me bate. Brincando, né? Quem conhece sabe que ela é braba, né? Irmãos, ela é braba. Quando ela está atacada, eu saio, né? E lá em casa é o seguinte, eu estou dando graças a Deus, ainda que a Natália ainda não chegou nesse tempo, não. Mas quando chegar, eu não sei nem para onde eu vou. 3, irmão, não dá. Mas já está atacada, já pequenininha, ainda nem chegou. 3 não dá. Eu dou uma de maluco, às vezes dou uns gritos para cá, uns gritos para lá, saio, bato porta brava e fico quietinho lá, pastor. Pelo amor de Deus, deixa eu dormir hoje, deixa eu ficar quieto. Mas assim, da porta para fora tem que ver que o bravo sou eu. Você está entendendo? Emanuel desse tamanho já. Mônica, começa a calar a boca. Quem manda aqui casa sou eu. Não está satisfeito não? Pega as trouxinhas e mete o pé. Mas sou o primeiro que ouço. Pai, a gente está ficando sem tempo de ficar junto. É verdade, meu filho. Eu vou arrumar tempo para a gente estar junto. Tudo tem um momento, irmãos. Pouco vem aqui à igreja. Aí pensa que me enrola. Vou na igreja tal. Vou na igreja tal. Brinca. Brinca. Na hora que ele te pegar, você vai ver só. Aí que ele fala? Não vai me pegar não, porque o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor? O Senhor. É muito 7-1, cara. É muito 7-1. Falei, Você vai ver só. Brincadeiras à parte. Mas qualquer coisa que ele vá numa igreja, que ele veja, que ele ouça, ele vai lá para mim e fala assim, pai, eu vi isso aqui, foi assim, foi assado. Hoje ele está na igreja, amanhã ele está numa balada de não sei o quê, está não sei o quê. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Deus, eu não tive filho para calamidade. Eu não estou na tua casa à toa. Você entende? Mas, meu irmão, eu estou aqui a hora que você precisar. Eu sempre estou aqui. Então eu tenho o direito de olhar para o céu e dizer, e Davi não podia fazer isso. Davi não podia dizer, Senhor, olha o que está acontecendo na minha casa. Aminon tramou contra a minha filha. Absalão tramou contra o meu filho. Sabe por quê? Porque ele fez tudo isso, eles só estão repetindo.
Sabe o que vai acontecer, irmãos? É aquela onda, né? Você foi e bateu com a sua ação de pecado. Você recuou, porque você reconheceu suas falhas. Você recuou. Quando você recuou, você achou que está tudo muito bem resolvido. Mas você não sabe que ela vai voltar com mais força ainda e vai destruir tudo que está pela frente. Porque a espada jamais vai sair da sua família até que esse mal seja quebrado por você mesmo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser uma igreja relevante. Mas para que isso aconteça, não há espaço para pecado. Irmão, não fala mais do teu irmão. Irmão, não condena mais o teu irmão. Irmão, não julga mais o seu irmão. Irmão, não fica, fazendo intriga. Irmão, não traga, não seja disseminador de atitudes infernais dentro da sua casa. Nós vamos ler alguns detalhes sobre Absalão para a gente terminar. Alguns detalhes sobre Absalão e você vai entender que até a sua casa, que tinha tudo para dar certo, vai dar errado se o pecado continuar dominando a sua vida.